Uma vez, mano, um cara me perguntou no Instagram, ele me procurou, eu não conhecia ele. Aí ele foi e falou assim, Dudu, como é que você faz pra Você é tão legal. acreditar em Deus? Como é que você consegue acreditar em Deus? Aí eu falei pra ele, mano, não adianta nada eu ficar aqui explicando pra você que isso e que aquilo, e que isso e que aquilo. Sabe por quê? Porque o que eu já procurei, como é que fala? Soluções para essa pergunta do porquê que eu acredito em Deus em coisas externas. Mas eu não achei. Todas elas têm, tipo assim, no final do dia eu vou voltar para aquela mesma dúvida, entendeu? Apesar de que tem, sim, né, provas. Só que, igual você falou, é um Deus desconhecido, é um Deus que está muito longe de nós, que é só um criador, um arquiteto e tudo mais. Mas o que me faz realmente crer e querer eu me relacionar com Deus não está lá fora, está dentro de mim, entendeu? Então, o que faz eu querer conhecer mais a respeito desse Deus não é algo que eu posso te falar aqui, lê esses livros aqui que você vai entender. É uma coisa que precisa mudar dentro de você. Amém. Se mudar dentro de você, mano, pronto, acabou. Você precisa se abrir e permitir que você tenha essa experiência, igual o João falou. Não adianta eu falar, colocar um monte de tese aqui, de doutorado e tudo mais, se você não experimentar, entendeu? Você vai só conhecer um monte de coisa vazia. Mas se você experimentar ele, se abrir para ter uma experiência com ele dentro do seu coração, aí as coisas de fora não vão afetar aquilo que está lá dentro, entendeu? Amém. Porque ele é muito maior do que isso tudo. Apesar de ser tão grande, ele ainda se diminuiu a ponto de morar dentro de nós. É interessante, né? Porque esse Deus, ele já era conhecido dos judeus. Os judeus conheciam o Deus, Yahvé, né? O impronunciável. Então, Jesus agora precisava vir se fazer homens, fazer visível. A Bíblia fala que o que era invisível se tornou a ser visível por meio de Cristo. Colossenses 1 fala que ele é a própria imagem do Deus invisível. Então, agora, ele estava ali perto. Inclusive, os discípulos falavam, né? Emmanuel, Deus conosco. Verdade. Então, Jesus... Só que Emmanuel pode significar muito mais do que Deus conosco, né? Deus dentro de nós, porque a tradução ela foi mudando, né? Porque traduziu do hebraico para aramaico. Do hebraico para o grego, né? Como é que era o nome do cara? Jerônimo. Né? Jerônimo, se eu não me engano. Então, lá na Reforma Protestante, traduzido do grego depois do grego para o latim, foi Jerônimo que fez do grego para o latim, perdão. Depois do latim para o inglês. E na tradução do inglês para a nossa tradução, esse inglês virou Emmanuel. Hoje. Sério? Essa eu não sabia. O inglês virou Emmanuel, mas arcaico. Lá no inglês era escrito in men el, como a gente já tinha falado, né? El é Deus, né? Em dentro, men, homem. Então, Deus dentro do homem. Olha só. Que loucura, Brasil. É engraçado, né? Porque Deus, ele tá nos detalhes dentro de nós. Falando até um pouco de ciência. Eu amo ciência e amo política. Era sobre quadrinho. Olha pra você como é que Deus faz as coisas. Vai voltar cara, pra lá os ainda. quadrinhos também são a base disso. Eles expressam o que o homem quer. Criação. Verdade. O homem quer criar. E é engraçado. Porque dentro do nosso código genético, mano, existe tantas letras que dá para encher 5 estádios do Maracanã de almanacs. Todos com 1000 livros, cada banco. Pra quem não sabe o que ele tá falando lá do ABCG, Isso, CA. exatamente. São quantas mesmo? Guanina, tinina, vários. menina. Mas é interessante, né? Tipo, Jesus... Fubica. Inclusive, aí você pensa, né? Como que eu vou me relacionar com um Deus tão grande? Aí Jesus vem, em Filipenses 2 fala que ele se diminuiu, ele esvaziou, né? E aí ele fala para os discípulos, ele fala para todos, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu versículo favorito, porque ali se expressa toda a missão de Jesus. Amém. Né? Porque ali agora não era um Deus longe, que estava longe e o homem estava se perdendo. Agora é a sensação das pessoas até hoje, né? Exato. De um Deus distante, Deus mau. Por que as pessoas veem Deus assim, um velho barbudo, sentado, querendo tacar um raio na cabeça das pessoas? Olha porque, o raio primeiro, na cabeça. A maldição do homem fez com que o homem pensasse que Deus era mau e velho.
Verdade. A velhice representa a maldição da queda. Deus não é velho. Verdade. Deus não é doente. Deus não é amaldiçoado. Deus, ele tem a plenitude total. Né? Até, inclusive, Joseph Prince, né? Obrigado. Inclusive, até Joseph Prince, ele fala que ele teve uma experiência com Deus, que Deus falou, olha, por que você me imagina desse jeito? Eu não sou velho. Eu não sou um velho que tá lá em cima querendo tacar. Deus diz pro Joseph Prince, você tá me tirando, tio? Uai, tá me tirando, De mano? qualquer mesmo, meu De molecão. qualquer que foi, tá ligado? Uai, meu molecão. Não, você tá tirando nós, Ih, uai. eu ando de skate aqui. Mas na capa da negócio lá, da apostila, o Deus de Gerações mostra Jesus andando de skate. Por quê? Ó, Porque ele é ele novão, anda de fi. skate. Novão. Altas manobras radicais. E, assim, Jesus, Manobras. mano, e é engraçado, e Jesus ama falar no nosso, do jeito que a gente Verdade. entende. Verdade. Jesus fala de uma maneira mais Compreensível. Jesus é tão simples. Você vê um Deus tão complexo que ninguém pode explicar. Eu não posso explicar, nem vários outros teólogos, nem outros homens, né, que estão aí, que já foram e ou ainda vão vir. Ninguém pode Lembrei de explicar uma Deus. música agora que você falou de já foi, né? Moisés morreu. Não sei quem mais lá morreu. Do Alessandro Las Boas. Ah, eu sei quem que é. E aí, assim, ninguém pode explicar o Senhor. Ninguém pode explicar o Senhor. Mas Jesus, mesmo sendo toda essa complexidade, né, de como um teólogo, nenhum teólogo conseguiu responder essa pergunta. Como um Deus tão grande conseguisse se fazer homem? Tão pequeno. Verdade. Ele se tornou um feto, né, cara? Ele se tornou agora lá um bebê na mão de uma pecadora. E obedeceu, velho. A Bíblia fala que ele foi obediente. Olha pra você ver, obedeceu Maria e José. Cara, mano, Loucura, isso né, é o mano? ápice da humilhação. Verdade. O ápice da humilhação. Você já imaginou? Pensa comigo que loucura isso aqui. Mas isso é óbvio. Alguém teve que trocar Jesus, tipo a fralda dele, sei lá, dar mamar pra ele. Cara, Deus! Que humilhação, que ponto de humilhação tamanha. Que ele, pra ele, não foi nada. Pra ele, ali o ápice, todos nós nascemos pra viver. Sim. O pastor Luiz já falou isso. Sim. Mas um só nasceu pra morrer. Verdade. Jesus nasceu para morrer. Ele veio com um propósito exato. Verdade. Né? Morrer naquela cruz para salvar a mim, você e todos nós. Nossa, isso Todos isso quantos vierem verdade. a ele. Todos. Mano, inclusive sobre esse negócio que você falou de da humilhação mesmo de Jesus, tem uma música que o pastor Aloysio, uma vez eu vi ele comentando e depois eu fui pesquisar, chama Mary Did You Know? que conta a Mary, Did You história, Know? tipo assim, Maria, será que quando Maria estava ensinando Jesus a andar, será que ela sabia que aquele era o cara que ia levantar eu lembro do os pastor paralíticos? Será que quando ela amamentava Jesus, ela sabia que aquele era o cara que ia Pão alimentar multidões, que ele era o pão vivo que desceu do céu? Isso é uma coisa muito Uma louca, né, reflexão velho? muito doida, né? Você pensar Cara, nisso. você dá comida pro pão vivo. Jesus não precisava de nada. Mano, Deus nunca tinha sentido dor na vida. E ele Verdade. foi sentir a dor de todos os nossos pecados sobre ele. Então, isso é uma incompreensão para nós tão grande, né? Assim, claro que, igual eu falei inicialmente, o homem necessita ter poder. Sim. Mas o poder do homem, ele necessita ter Não é que poder, necessita, ele autoridade, busca, né? busca poder. O homem busca Poder, pelo poder. autoridade e prazer. Entendeu? Então, pra você ver, olha o que o diabo tentou Jesus. Com tudo isso. Jesus falou para Jesus, olha, se você é filho de Deus, torna essas pedras em pães. Uhum. Né? Que é tentar nas situações pela satisfação. Depois, não, se você... A Bíblia fala, né? Se você tropeçar seu pé, os anjos do Senhor vão te guardar. Uhum. Para ele saltar ali do templo, para fazer um show. Mas depois ele fala de poder, né? Que é, não, se você se prostrado me adorar, eu te darei tudo isso. Então, o homem, para você ver, tem um quadrinho, até falando de quadrinho aqui de novo, que inclusive vai sair um desenho, um filme desenho, que é o Injustice. E o Superman, ele perde, né, a Lois Lane acaba morrendo. Justice é massa. E o Superman, ele fica, tipo, um ditador. Superman Sério, boladão. Ele vira um ditador. Eu acho que você já comentou comigo. Ele Injustice é muito bom. ele vira um ditador. Então, tipo assim, o poder, ele na cabeça do homem, ele sempre vai levar a sucumbir ao mal. Sim. Mas o poder na mão de Jesus é o maior servindo o menor. Verdade.
Quem É tem verdade. força... Tudo que as pessoas fazem ao contrário, que o mundo faz ao contrário, né? A Bíblia fala que o maior que serve. Aquele que quer ser o maior, seja esse Exatamente. primeiro a servir, né? Eu vi uma vez um comentário do Rodolfo Abrantes, ele falando que, na verdade, não é o nosso mundo, não é o mundo do Senhor, não é o reino que está ao contrário, é o nosso reino que está ao contrário, é o dele. É o nosso que está errado. Ele pode nos servir, nós não temos nada para servir. Então é igual, quando eu brincava Daquela de lutinha... coisa, né? Como um pobre, assim, não nos entenda mal, mas como uma pessoa muito, muito pobre pode ajudar a outra muito, muito pobre. Só com um abraço. É igual, o que eu posso dar pro Jeff Valeu, Bezos? chefe. Jeff Bezos lá, o dono da Amazon. Bom exemplo agora. O Que que eu vou dar eu pro posso Jeff fazer Bezos? com o Jeff Bezos? pra Sua ajudar inscrição ele? na Amazon, Vou lá. R$10,99. Vai lá e pegar seu aqui, Jeff Bezos, aqui, ó. Uma cesta básica, Jeff. Você tá precisando, mano. Então, mas o Jeff Bezos pode nos ajudar grandemente.